Olá, boa tarde. Abrimos o Redação Regional com o samba do Urubu Malandro, de Pixinguinha, um dos maiores compositores da música popular brasileira. Pixinguinha faria aniversário hoje e, em sua homenagem, foi instituído o Dia Nacional e Municipal do Choro em Santos. Para falar mais sobre este ritmo genuinamente brasileiro, eu convidei Marcelo Laranja, que é o presidente do Clube do Choro aqui de Santos. Seja bem-vindo ao programa, Marcelo. Obrigado, Mani. Boa tarde. Obrigado pelo espaço que você abre pra gente. Eu que agradeço você ter vindo aqui. Qual a importância de Pixinguinha para o choro? Bom, eu vou repetir o que os grandes estudiosos, os grandes pesquisadores, autores falam. Sim. É o músico maior brasileiro. Não é o primeiro, porque antes dele já tinha Calado, Chiquinha, Gonzaga, Ernesto Nazaré, Anacleto Medeiros, Patato Silva e tantos outros grandes chorões. Porque quando ele surge, bem no finalzinho do século XIX, quando ele nasce, ele já vem numa segunda geração, e vira o século XX, ele já vem numa segunda geração de chorões. Mas ele, com 15 anos, ele já era um exímio flautista, compositor, arranjador, aluno do Irineu de Almeida, o famoso Irineu Batina, que foi um grande oftalmologista da época, e ele já vem fazendo concertos de flauta e os caras já botaram o nome, esse cara é gênio. E realmente ele é o responsável pela estrutura da música popular brasileira, ele é o responsável pela criação da orquestra popular no Brasil. Ele passou mais de meio século compondo, tocando, arranjando, regendo. Então ele é o músico maior brasileiro. Então quando se fala em música brasileira, o primeiro nome que vem, Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, depois todos os outros. Sem dúvida marcou a música popular brasileira. Sem dúvida, ele é o responsável por tudo isso. E por que é considerado um ritmo genuinamente brasileiro, como eu falei? O choro nasceu no Brasil, embora com ascendência estrangeira, ou seja, houve uma metamorfose musical, eu costumo dizer isso, que é meio difícil de explicar como é que isso aconteceu. E nós temos aquela... aliás, o povo brasileiro tem essa ascendência, o povo brasileiro é miscigenado. Muito. Nós temos vários, povos que vieram habitar aqui o Brasil e nessas miscigenação para fazer nascer a nação brasileira. E a música é a mesma coisa, você tem o lado branco e o lado negro. O lado branco, onde você tinha as polcas, principalmente as polcas, as valsas, as mazurcas, ritmos tipicamente europeus, que eram interpretados em salões imperiais da Europa. E a parte negra vindo da África e dos países árabes também, entendeu? Então, desse encontro da polca, aqui no Brasil, no caso, da polca com o lundu, nasce o choro no Brasil. E falando em miscigenação, o Dia do Choro não é comemorado só aqui no Brasil, não é isso? Não, é comemorado no mundo todo. Você tem manifestações no Japão, você tem na Dinamarca, você tem na Itália, você tem na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, em todos os locais, todos os países. É uma expansão, então. Exatamente. Então, essa expansão se deve a partir de Luizinho Sete Cordas e Evandro do Bandolim, que era o tempo para mim, quando eles começaram a levar o choro para o Japão. Sim. E isso lá pelos anos 80, se não me falha a memória. E voltando a falar aqui, antes do choro, o que se ouvia aqui? Exatamente, aquela música importada, não tinha música brasileira. Os instrumentos começam a chegar no Brasil com a vinda da família real, no início do século XIX. Aí começam a chegar os primeiros instrumentos, Até que a cidade do Rio de Janeiro ficou conhecida como a cidade dos pianos. Sim. Então começam a chegar flautas, saxofones, violões, cavaquinhos, enfim. Isso tudo começa a chegar ao Brasil. Mas você só começa... o ponto de partida que é dado pelos estudiosos é a década de 1870. A partir daí é que começa a nascer a música brasileira. A história da música brasileira começa a ser contada aí. E primeira figura que surge, Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior, que era o pai dos chorões brasileiros. A partir daí, você vai levar aproximadamente meio século ouvindo ainda a música importada. E a música brasileira vem se formando, ela vem crescendo. Com Pixinguinha, a partir dos anos 20, aí ele diz, olha, agora que antigamente você tocava a música importada de um jeito brasileiro. Agora nós vamos tocar a nossa música do nosso jeito.
E tinha que aparecer Pixinguinha no cenário para poder instituir isso. Instituir e organizar isso. Aí, a partir daí, a música nasce. Sim, e não parou de crescer até hoje. Não, exatamente. Ela vem se desenvolvendo durante esses Exatamente. anos todos. Mas a base é esta. Sim. É um orgulho poder falar sobre isso, né? Sim, sem dúvida. A música brasileira é muito rica. Com certeza. Riquíssima. Só o brasileiro que não dá valor. Então daqui a pouco a gente volta a conversar, falar sobre choro, sobre Pixinguinha, sobre todos esses cantores, tá bom? Agora chega o momento das notícias do dia. Eu começo falando de esporte. Os atletas de karatê de Guarujá que estejam interessados em integrar a equipe que participará dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior podem se inscrever até o dia 25 de abril para concorrer a uma vaga. É necessário enviar o currículo das competições oficiais disputadas em 2013 por e-mail ou entregá-lo no Centro Esportivo Duque de Caxias Tejereba, sob os cuidados do professor André Luiz Barbosa da Silva. Para saber o endereço eletrônico do e-mail, você basta acessar o santaportal.com.br. No mês passado, um projeto social para crianças e adolescentes com necessidades especiais voltou a funcionar em São Vicente. Trata-se da ecoterapia, que ficou 2 anos parada no município. As atividades mantidas por uma associação sem fins lucrativos, em uma parceria com a prefeitura, estão com vagas. Apolo, Aladim, Arcanjo e Billy, cavalos de raça e treinados para uma missão pra lá de especial. Karine, de 10 anos, já fez amizade por aqui. Ela nasceu com uma doença congênita que prejudica a formação óssea e muscular, mas os 45 minutos que tem passado com os animais mudaram sua vida. Eu vi bastante melhoria, assim, em relação à adequação dela postural, timidez, que ela era muito tímida, ajudou bastante. Acho que a interação com o cavalo, com o pessoal, ajuda bastante. A limpeza e a alimentação dos cavalos também fazem parte do roteiro, acompanhado pelas crianças e adolescentes que estão na ecoterapia. Mas o momento mais esperado é esse aí, quando eles podem montar no cavalo, uma parte importante do tratamento. A gente consegue ver muita a recuperação, melhora de equilíbrio, que é principalmente, né, a socialização das crianças, controle de tronco, controle cervical, coordenação motora. A gente consegue reparar muito essas características das crianças, os comprometimentos físicos que a gente observa mais. Durante um ano, as atividades foram paralisadas por falta de repasse da prefeitura, mas um novo acordo com a administração atual permitiu que 45 vagas fossem criadas. E a expectativa é de que esse número aumente até o fim do ano. Nós temos algumas vagas abertas para bolsistas. O que seriam esses bolsistas? A entidade paga uma parte da despesa e a família ou algum padrinho paga o restante da mensalidade do bolsista. E essas vagas são para crianças com necessidades especiais apenas? Exatamente, a partir de 3 anos, sem limite, pode vir adultos também, com necessidades especiais, por exemplo, síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo e outras doenças que dificultem, né, a mobilidade, ou a fala, ou a percepção do ambiente. A ecoterapia em São Vicente funciona no Esporte Clube Guamium. O endereço é Rua Japão, número 61, no Parque Bitaru. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 3469-4917. Marcelo, você é o presidente do Clube de Choro de Santos, né? Quais as atividades desenvolvidas pelo clube para que o ritmo não morra e para que a conquiste cada vez novos adeptos? Não, a gente promove, como a gente falava nos bastidores, é um projeto, são vários projetos dentro de um projeto maior, né? Dentro desse contexto. Então a gente promove aulas, cursos, workshops, encontros, promovemos eventos. Temos a Escola de Choro, que foi criada há 3 anos e pouco, e que é um sucesso, a gente está ensinando a garotada a tocar o choro. Enfim, tudo que é possível fazer dentro para marcar bem esse espaço, a gente faz, né? Tanto é que a nossa programação dessa Semana do Choro está bem intensa. Passa pra gente a programação. Não é? A gente começa hoje, quarta-feira, no Teatro Guarani, 20h30, né? A apresentação do grupo Aqui Tem Choro, que é um grupo da Cidade de Santos, com a participação de cantoras, a Didi Gomes, a Rafaela, e eles estão lançando o primeiro CD do grupo, inclusive, lá no teatro. Na sexta-feira, dia 25, às 19 horas, a gente lança um núcleo avançado, o primeiro núcleo da Escola de Choro e Cidadania,
Luizinho Sete Cordas, na Casa Vovô Benedito, ali na Conselheiro Neves, lá perto da Rua Bittencourt, lá em cima. E no sábado a gente encerra a programação do Dia Nacional do Choro, Dia Nacional do Choro e Dia Municipal do Choro em Santos. E 12º aniversário do Clube de Fundação do Clube de Choro de Santos. Nós fazemos normalmente um tradicional passeio de bonde. A gente convoca todos os músicos que podem estar conosco e a gente faz um passeio pelo centro histórico. Muito legal. É uma farra, uma brincadeira, não tem ensaio, não tem nada, é uma coisa, como eu digo, é uma bagunça organizada, mas porém desorganizada. Mas, o intuito é isso mesmo, é esse mesmo, é festa. Uma brincadeira sadia, exatamente. Né? E a gente se concentra por volta de 11 horas e normalmente o bonde sai para nós a 1 hora da tarde. Sim. E à noite, no Guarani, às 20h30, o grupo Choro das Três, entrada franca, né? E 3 jovens meninas, compositoras, intérpretes, que praticamente começaram carreira aqui. Chegaram agora recentemente dos Estados Unidos, 2 meses de turnê, um espetáculo, um sucesso que elas fizeram. E vai ser um showzaço, com certeza. Eu imagino. Vai ser um showzaço. Agora deixa pra gente o contato eletrônico de vocês, o site. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, dá acesso ao nosso blog, www.clubedochoro.org. Não é Clube do Choro de Santos, tá? É clubedochoro.org. Tá. E acessa aí, tem todas as informações, entrevistas, comentários, fotos, agenda, enfim, tem toda a nossa programação. Exatamente. E lembrando que os ingressos para hoje à noite custam R$20. E o Redação Regional fica por aqui. Eu encerro o programa de hoje com uma palhinha do grupo Aqui Tem Choro. Eu volto amanhã às 1h15 e espero você. Tchau!